Em uma cidade movida pela ambição e pelo sonho de uma vida melhor, um jovem chamado Frank Gardner nasceu em 1833, em Boston, Massachusetts. Sua infância foi marcada pela curiosidade e pelo desejo de explorar o desconhecido, características que o acompanhariam por toda a vida. Imagine um menino crescendo em um ambiente onde a aventura e o risco eram constantemente discutidos, e onde a busca por fortuna e sucesso era um tema comum. Se você quer descobrir como essa infância influenciou o futuro de um dos homens mais ricos do oeste dos Estados Unidos, curta e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum detalhe dessa incrível história. Ele cresceu em uma família de comerciantes, onde a ideia de investir e correr riscos era parte do dia a dia. Seu pai, um homem de negócios astuto, sempre contava histórias de viagens e aventuras, despertando no jovem uma sede de explorar o mundo além de Boston. A mãe, por outro lado, era uma mulher prática e cuidadosa que ensinou a ele a importância de planejar e economizar. Essa combinação de influências moldou o caráter de Frank, tornando um jovem ambicioso e determinado. A casa dos Gardner era um local onde a discussão e o debate eram comuns. Seus pais incentivavam a curiosidade e o questionamento, criando um ambiente onde as ideias e os sonhos podiam ser compartilhados e discutidos. O jovem Frank Gardner se beneficiou muito desse ambiente, desenvolvendo uma mente aberta e uma capacidade de pensar de forma crítica e inovadora. Ele passava horas ouvindo as histórias de seus pais e sonhando com as próprias aventuras, sem imaginar que um dia ele mesmo estaria no centro de uma história de sucesso e riqueza. A infância de Frank Gardner foi marcada por uma série de eventos e experiências que o prepararam para o que estava por vir. Ele aprendeu a importância da perseverança e da resiliência, características essenciais para enfrentar os desafios que o aguardavam no oeste dos Estados Unidos. Além disso, ele desenvolveu uma forte ética de trabalho e uma capacidade de liderança que o ajudariam a conquistar seus objetivos e a construir um império. A cidade de Boston, naquela época, era um local de grande crescimento e mudança. A industrialização estava em pleno andamento e as oportunidades de negócios e emprego eram abundantes. No entanto, Frank Gardner não se contentou em seguir o caminho tradicional. Ele sonhava com algo mais, algo que o levasse para além das fronteiras de sua cidade natal. E foi essa sede de aventura e desejo de explorar o desconhecido que o levou a tomar uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Ele começou a planejar uma jornada para o oeste, um local de sonhos e oportunidades, onde a busca por ouro e riqueza era um tema comum. Mas, por enquanto, essa é uma história para outro momento. Frank Gardner, um jovem de 17 anos, estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Em 1850, ele decidiu deixar para trás a segurança e a familiaridade de sua cidade natal em busca de aventuras e oportunidades no oeste dos Estados Unidos. A notícia das descobertas de ouro na Califórnia havia se espalhado como fogo e ele não pôde resistir à tentação de se juntar à multidão de sonhadores e aventureiros que estavam afluindo para a região. Ele estava atraído pela ideia de criar seu próprio destino, de forjar seu próprio caminho em um território vasto e inexplorado. A perspectiva de encontrar ouro e riqueza era, sem dúvida, um grande incentivo, mas havia algo mais que o impulsionava: a busca por liberdade e independência. Ele queria escapar das limitações e expectativas da vida em uma cidade pequena e tradicional, e encontrar um lugar onde pudesse ser seu próprio mestre. A notícia das descobertas de ouro na Califórnia havia sido amplamente divulgada e ele havia ouvido histórias de homens que haviam feito fortuna em um curto período de tempo. Ele estava determinado a seguir seus passos, a encontrar seu próprio filão de ouro e a construir uma vida próspera e feliz. Com um espírito aventureiro e uma mente aberta, ele se preparou para enfrentar os desafios e as incertezas da jornada à frente. Ele passou meses planejando e se preparando para a viagem, economizando dinheiro e reunindo suprimentos. Ele sabia que a jornada seria longa e difícil, que enfrentaria obstáculos e desafios ao longo do caminho, mas ele estava determinado a perseverar, a superar qualquer obstáculo e a alcançar seu objetivo. Com um coração cheio de esperança e um espírito indomável, ele finalmente partiu em direção ao oeste, rumo a um futuro incerto, mas cheio de promessas. E, embora ele não soubesse, sua vida estava prestes a mudar de maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Frank Gardner, o jovem aventureiro, havia finalmente alcançado o destino de seus sonhos, a Califórnia, terra de ouro e oportunidades. Era o ano de 1852, e o rio Sacramento era o local perfeito para começar sua jornada como garimpeiro. Ao longo de suas margens, ele encontrou outros homens que, assim como ele, estavam em busca de fortuna. Eles compartilhavam histórias de descobertas
descobertas e técnicas de mineração, e o jovem aprendia rapidamente. Ele começou a trabalhar em garimpos de ouro, aprendendo a extrair o precioso metal das areias e cascalhos do rio. Era um trabalho árduo, mas o jovem estava determinado a suceder. Ele passava horas ao sol, com as mãos imersas na água gelada, procurando por qualquer sinal de ouro. E, aos poucos, ele começou a entender os segredos do rio e como encontrar o que estava procurando. À medida que ele ganhava experiência, o jovem começou a notar as diferenças entre os garimpeiros. Alguns eram experientes e sabiam exatamente onde encontrar o ouro, enquanto outros eram novatos, como ele. Mas todos compartilhavam uma coisa em comum: a paixão pela busca do ouro. E, nesse sentido, o jovem se sentia em casa. Ele começou a fazer amigos entre os garimpeiros, homens que o ensinaram a lidar com as dificuldades do trabalho e a se adaptar às condições adversas. Eles compartilhavam refeições e histórias ao redor da fogueira, e o jovem se sentia parte de uma comunidade. Ele estava longe de casa, mas havia encontrado um novo lar, ao menos por enquanto. Agora, o jovem estava mais determinado do que nunca a encontrar o ouro que o tornaria rico. Ele sabia que seria um desafio, mas estava disposto a correr o risco. E, ao longo do rio Sacramento, ele estava prestes a começar uma jornada que o levaria a lugares inimagináveis. O futuro era incerto, mas uma coisa era certa: o jovem estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho, pois sabia que o sucesso estava ao seu alcance, se ele apenas perseverasse. E, nesse momento, ele não podia imaginar o que o futuro reservava para ele, mas estava ansioso para descobrir. Frank Gardner, agora estabelecido na Califórnia, estava determinado a encontrar o seu lugar ao sol, ou melhor, o seu lugar na mina de ouro. Em 1855, ele finalmente encontrou a oportunidade que estava procurando em Sierra County, uma região conhecida por suas ricas jazidas de ouro. O jovem garimpeiro se estabeleceu em uma mina de ouro ao longo do rio, onde ele começou a trabalhar arduamente para extrair o precioso metal. Ele passava longas horas todos os dias, desde o amanhecer até o crepúsculo, cavando e peneirando a terra em busca de pepitas de ouro. O trabalho era árduo e extenuante, mas o jovem não se deixava abater. Ele estava convencido de que a sua perseverança e determinação seriam recompensadas e que ele encontraria o seu tesouro. E, de fato, após meses de trabalho, ele finalmente encontrou o que estava procurando: uma grande pepita de ouro que lhe renderia uma pequena fortuna. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente e logo o jovem se tornou um dos garimpeiros mais respeitados da região. Ele começou a atrair a atenção de outros investidores e garimpeiros, que estavam ansiosos para se juntar a ele em sua busca por ouro. E, com seu sucesso, o jovem começou a construir uma rede de contatos e parceiros que o ajudariam a expandir seus negócios e a aumentar sua riqueza. A mina de ouro em Sierra County se tornou o ponto de partida para o império de um jovem. Ele começou a investir em equipamentos e tecnologias mais avançadas, o que lhe permitiu extrair mais ouro e aumentar sua produção. Além disso, ele começou a diversificar seus negócios, investindo em outras áreas como a agricultura e o comércio. E, com o tempo, o jovem se tornou um dos homens mais ricos e influentes da região, conhecido por sua astúcia e sua visão empresarial. Mas por trás de todo esse sucesso havia uma história de sacrifício e dedicação. O jovem havia trabalhado arduamente para alcançar seus objetivos e havia enfrentado muitos desafios e obstáculos ao longo do caminho. No entanto, ele nunca havia perdido a sua visão e a sua determinação e agora estava colhendo os frutos do seu trabalho. E, embora o futuro ainda estivesse cheio de incertezas, o jovem estava confiante de que continuaria a prosperar e a crescer, sempre em busca do próximo desafio e da próxima oportunidade. Frank Gardner, agora um homem de negócios astuto, estava pronto para expandir seus horizontes. Com a mina de ouro em Sierra County, Califórnia, prosperando, ele começou a diversificar seus investimentos. O jovem empreendedor abriu lojas de suprimentos para garimpeiros, proporcionando-lhes tudo o que precisavam para suas expedições, desde ferramentas até alimentos. Essas lojas se tornaram pontos de encontro para os garimpeiros, onde eles compartilhavam histórias e informações sobre as melhores áreas para garimpar. Ele sabia que a comunicação era fundamental para o sucesso de seus negócios. Em 1860, o empresário criou uma rede de comunicação por telégrafo, conectando as minas à sede do governo. Isso permitiu que ele mantivesse-se atualizado sobre as condições do mercado e as novas descobertas, além de permitir que os garimpeiros enviassem mensagens para suas famílias e recebessem notícias de fora. Essa rede de telégrafo foi um golpe de mestre, pois permitiu que o jovem magnata estivesse sempre um passo à frente da concorrência. Agora, com sua rede de suprimentos e comunicação em funcionamento,
o empreendedor estava pronto para levar seus negócios ao próximo nível. Ele começou a investir em outras áreas, como o transporte e o comércio, sabendo que a diversificação era a chave para o sucesso. E, à medida que seu império crescia, ele se tornava cada vez mais influente na região. Se você está gostando dessa história de sucesso e quer saber como o jovem empreendedor continuou a construir seu império, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha. A parte mais emocionante da história de Frank Gardner ainda está por vir. Com sua visão e determinação, o empresário continuou a inovar e a expandir seus negócios. Ele sabia que a chave para o sucesso estava em estar sempre preparado para o próximo desafio e em nunca parar de buscar novas oportunidades. E, com sua rede de contatos e sua capacidade de adaptação, ele estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo que viesse em seu caminho. A expansão de seus negócios estava apenas começando e o futuro parecia brilhante para o jovem magnata. Ele estava prestes a se tornar um dos homens mais ricos e influentes do oeste dos Estados Unidos, e sua história estava apenas começando a ser escrita. No entanto, o sucesso de Frank Gardner não estava imune às turbulências do mercado. Em 1869, uma crise financeira abalou os Estados Unidos, ameaçando a estabilidade de sua fortuna. O jovem empreendedor viu-se diante de um desafio sem precedentes, pois a confiança dos investidores começou a declinar e as dívidas começaram a se acumular. Ele precisava agir rapidamente para evitar que seu império desmoronasse e, assim, começou a negociar com os credores, oferecendo-lhes opções de reestruturação de dívidas e garantias de pagamentos futuros. As negociações foram tensas e exigiram uma habilidade diplomática excepcional, mas o jovem empresário conseguiu manter a calma e a clareza de pensamento. Ele sabia que a chave para superar a crise era demonstrar aos investidores que ainda havia um grande potencial de crescimento em suas empresas e que, com a ajuda deles, poderia superar os obstáculos atuais. Com uma visão clara do futuro, ele apresentou planos de expansão e inovação, mostrando como as empresas poderiam se adaptar às mudanças do mercado e continuar a gerar lucros. Enquanto os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a situação financeira começou a se estabilizar. Os investidores, impressionados com a determinação e a visão do jovem empreendedor, começaram a acreditar novamente em seu potencial. As dívidas foram reestruturadas e as empresas começaram a se recuperar. O jovem empresário havia enfrentado um desafio monumental e o superara com habilidade e astúcia. Agora, com a crise financeira superada, ele estava mais determinado do que nunca a continuar a construir seu império, e sua história estava prestes a entrar em uma nova fase de sucesso e crescimento. Neste momento, sua capacidade de liderança e visão de futuro seriam fundamentais para levar seu império a novas alturas, e o futuro prometia ser mais brilhante do que nunca. Frank Gardner havia finalmente alcançado o auge de seu império em 1880, tornando-se um dos homens mais ricos do oeste dos Estados Unidos. Com interesses em mineração, transporte e comércio, ele havia construído um vasto império que se estendia por todo o oeste. Sua influência política em Sacramento era notável, e ele era respeitado por seus pares e admirado por sua habilidade em negociar e liderar. Ele havia investido pesadamente em infraestrutura, construindo estradas, pontes e ferrovias que facilitavam o transporte de mercadorias e pessoas. Sua rede de lojas de suprimentos e serviços era extensa, e ele havia criado uma rede de comunicação por telégrafo que conectava as minas à sede do governo. Isso permitia que ele estivesse sempre informado sobre as últimas tendências e oportunidades no mercado. O jovem magnata havia se tornado um líder natural e sua visão de futuro era inspiradora. Ele via o oeste dos Estados Unidos como uma região em constante expansão e crescimento, e estava determinado a estar à frente desse movimento. Sua capacidade de liderança e visão de futuro haviam sido fundamentais para levar seu império a novas alturas, e agora ele estava pronto para enfrentar os desafios do futuro. À medida que sua fortuna crescia, ele também se tornava mais influente na política local. Ele era um defensor ardoroso do desenvolvimento do oeste dos Estados Unidos e trabalhava incansavelmente para promover a região e atrair investimentos. Sua influência era sentida em Sacramento, e ele era frequentemente consultado por políticos e líderes empresariais sobre questões relacionadas ao desenvolvimento da região. O futuro parecia brilhante para o jovem empreendedor, e ele estava ansioso para ver o que o destino reservava para ele. Com sua visão de futuro e liderança, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. E, à medida que sua estrela continuava a subir, ele se tornaria um nome sinônimo de sucesso e prosperidade no oeste dos Estados Unidos. Agora, à medida que sua história continua a se desenrolar, você pode se perguntar como ele conseguiu manter seu império em constante expansão.
mesmo diante dos desafios e incertezas do futuro? A resposta está no próximo capítulo de sua incrível jornada. Frank Gardner faleceu em 1902, deixando para trás um império que continua a prosperar por décadas. Ele havia construído um legado que ultrapassava as fronteiras da mineração e do comércio, inspirando gerações de empreendedores e aventureiros nos Estados Unidos. Seu nome se tornou sinônimo de sucesso e determinação, e sua história foi contada e recontada em torno das fogueiras e nos salões do Oeste. Ele havia começado como um jovem aventureiro, atraído pelas histórias de ouro na Califórnia, e havia trabalhado arduamente para construir seu império. O magnata havia enfrentado desafios e superado obstáculos, sempre mantendo seu foco no futuro e em suas metas. E, agora, seu legado continuava a inspirar e a motivar as pessoas a perseguir seus sonhos e a construir seus próprios impérios. O empresário havia deixado um impacto duradouro na economia e na sociedade do oeste dos Estados Unidos. Suas empresas haviam criado empregos e oportunidades para milhares de pessoas, e sua influência política havia ajudado a moldar o futuro da região. O futuro bilionário havia demonstrado que, com determinação e visão, era possível construir um império a partir do nada e deixar um legado que duraria por séculos. E, agora, é o momento de refletir sobre a jornada incrível desse homem que começou como um garimpeiro e se tornou um dos homens mais ricos e influentes do oeste dos Estados Unidos. Se você gostou dessa história de sucesso e quer saber mais sobre como outros empreendedores construíram seus impérios, então é hora de se inscrever no nosso canal e acompanhar nossos próximos vídeos. Por favor, dê um like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam se inspirar na história desse homem incrível. E até o próximo vídeo. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade.